Tá bom, gente. Então, boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, só gente boa aí do outro lado, Boa né? noite. Então, gente, mais uma semana, né? Nós estamos aqui para dar seguimento nas nossas aulas online, né? Desde já é uma satisfação, né? Estar novamente aqui com vocês para poder contribuir, né? De alguma forma com as informações que são pertinentes para que vocês possam realmente alcançar, né, os objetivos de vocês. Então, para quem não participou das nossas aulas anteriores, né, na primeira aula nós trabalhamos a resolução 3, tá bom? Que ela fala sobre ampliação do ensino fundamental de 9 anos, tá? Na segunda aula, que foi a semana passada, nós trabalhamos a resolução 4, tá? Que ela fala sobre as diretrizes curriculares para a educação básica, tá? E hoje nós vamos iniciar a resolução 7, tá? Que ela trata especificamente das diretrizes curriculares para o ensino fundamental, tá? Então, qual é a diferença da resolução 4 para a resolução 7, tá? Isso daí eu já quero que fique bem claro antes da gente iniciar a nossa aula, tá bom? A resolução 4, que nós trabalhamos na aula passada, ela trata das diretrizes curriculares da educação básica, tá? E aí, quando eu falo educação básica, eu envolvo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então, hoje, a gente vai falar da resolução 7, e esta resolução, ela trata especificamente apenas do ensino fundamental de 9 anos. Entendido? Sim? Sim. Então, ótimo. Sim. Então, quem tem o seu material, pode pegar lá, tá? No aportilado. Eu só não sei a página, porque eu não tenho a apostila, tá bom? Mas quem tiver a numeração aí da apostila da resolução 7, já pode socializar aqui com a gente a página para informar os outros colegas, tá bom? Já Página 102, resolução 7. Isso. Então, olha só, a colega está falando, tá? Que a resolução 7 está na página 102 do nosso material. Então, vamos lá, procurar para a gente poder acompanhar, tá? Então, como já é do conhecimento de vocês, né, é impossível a gente trabalhar uma resolução artigo por artigo, né, em videoaula. Por quê? É uma dinâmica, assim, meio que monótona, né, cansativa. E aí, a gente, diante da questão que nós estamos vivenciando, a gente vai estar trabalhando as nossas aulas, as nossas resoluções, né, tudo em forma de esquema. Mas esses esquemas, eles compreendem, tá, todos os artigos, do primeiro até o último artigo. Então, não se preocupem, porque a professora não está trabalhando a resolução na íntegra, não. A gente está trabalhando, sim, na íntegra, reforçando aquilo que realmente é pertinente, é necessário, né? Porque a gente sabe que tem artigos lá na lei, nas resoluções, que não é tão pertinente, né? E aí, assim, não se faz tão necessário a gente trabalhar aquele artigo, né, detalhadamente. Mas aí, na medida do possível, cada slide que eu for trabalhando, eu vou estar colocando para vocês, olha, esse aqui está lá no artigo tal, esse aqui está no artigo tal, para que vocês possam realmente estar acompanhando, tá? Então, diante disso, vamos lá. Então, olhem só. Como eu falei anteriormente, né, a Resolução 7 de 2014, de dezembro de 2010, ela trata especificamente qual é o objetivo dela.
fixar diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, tá? Então, como eu falei anteriormente, a resolução 4, tá? Ela trata, tá, das diretrizes curriculares da educação básica. E a resolução 7, ela vai falar, ela vai tratar do currículo, né, somente do ensino fundamental. Então, hoje, tudo que nós falarmos aqui é com relação à etapa do ensino fundamental de 9 anos, tá bom? Que isso fique bem claro, para que vocês não confundam, né, as análises da aula anterior com as de hoje. Então, vamos lá. Então, tá? A primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o ensino fundamental, tá? Então, o ensino fundamental, ele é um direito público subjetivo, tá? Professor, o que significa esse direito público subjetivo? Então, na aula anterior, nós falamos que o ensino fundamental, ele inicia com quantos anos? Hein? 6. 6 anos. 6 anos, né? E vai até quantos anos? 14. 14. Então, na aula anterior, nós vimos que o ensino fundamental, né, ele inicia aos 6 anos de idade e vai até os 14. Então, ele é um direito público, né? Onde todas as pessoas, todas as crianças, jovens e adultos, eles têm direito a esse ensino. E por que um direito público subjetivo, né? Porque a criança, o aluno nessa faixa etária, ele ainda não tem, né, total responsabilidade do seu direito de estudar. De quem é essa responsabilidade maior? É dos pais, né? Os pais que são responsáveis em matricular as crianças. Então, essa responsabilidade é dos pais. Então, por ser uma responsabilidade dos pais, daí esse direito ele passa a ser subjetivo, porque são os pais que assumem esse compromisso, né, de matricular os alunos na escola, para eles poderem ter esse direito, tá bom? Porque a criança por si só, ela não tem autonomia, ela não tem responsabilidade de ir até a escola sozinha, fazer a sua matrícula, tá? A não ser depois de que ela se torne, né, uma pessoa, um cidadão maior de idade. Aí sim, essa responsabilidade torna para ela, tá bom? Mas no ensino fundamental, essa responsabilidade ela se torna dos pais. Por isso que é um direito público subjetivo, tá? A segunda coisa, tá, que nós precisamos lembrar sobre o ensino fundamental, tá? Na aula anterior também nós falamos sobre as finalidades da educação básica, né? E lá nas finalidades da educação básica, a gente estudou que a primeira finalidade da educação básica, né, que diz respeito à educação infantil, é o desenvolvimento integral da criança. E aí, como nós estamos tratando de ensino fundamental, ele coloca aqui que a principal finalidade do ensino fundamental é a formação comum para o exercício da cidadania, tá? Então, por que só aparece essa finalidade aqui? Formação comum para o exercício da cidadania. Porque é somente essa finalidade que trata especificamente do ensino fundamental. Aquelas outras duas finalidades não entram, porque uma é da educação infantil, a outra é do ensino médio. E já que nós estamos tratando somente do ensino fundamental, então nós só vamos trabalhar a formação comum, né, para o exercício da cidadania. Entendido até aí, gente? Sim. Sim? Ok, então. Então, outro ponto, tá, que nós
precisamos lembrar com relação ao ensino fundamental é que o ensino fundamental, ele é uma oferta pública e gratuita, tá? Então, lá quando a gente estudou a LDB, nós falamos sobre isso, né? Que o ensino fundamental, ele é uma oferta pública, onde todas as pessoas, né, elas têm direito de estudar. E esse ensino fundamental, ele deve ser gratuito, tá? Então, o poder público, seja ele na esfera municipal ou estadual, ele precisa ofertar esse ensino de forma pública e gratuita. Ele não pode cobrar por isso, a não ser que esse ensino ele seja, né, ofertado numa escola privada. Aí sim, se ele for ofertado numa escola privada, aí ele vai deixar de ser público, né? Porque você vai precisar pagar por esse ensino. Mas na escola pública, tá? O ensino fundamental, ele é de oferta pública e gratuita, tá? Então, vamos lá aqui para o próximo. A próxima questão que a gente precisa levar em consideração com relação ao ensino fundamental é que esse ensino ele precisa promover conhecimento, desenvolvimento pessoal para a vida em sociedade, tá? Então, quando a gente estudou lá na aula passada, né, nós vimos que o ensino fundamental, dentro da sua proposta curricular, todo conhecimento que deve ser promovido por meio do currículo, ele deve promover o desenvolvimento da pessoa enquanto cidadão, né? E esse desenvolvimento, ele deve estar atrelado tanto à educação, né, quanto à vida em sociedade. Por quê? Como eu falei anteriormente para você, não adianta só a gente ensinar o aluno a ler, escrever e calcular. Porque, além dele saber ler, escrever e calcular, ele precisa também viver em sociedade, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, o fulano nem parece que tem estudo. Por quê? Porque não sabe, né, se relacionar com as pessoas, não sabe ser humilde, não sabe ser ético, não sabe se pôr perante as questões sociais. Então, é justamente isso, porque ele tem conhecimento, mas ele não consegue viver em sociedade. E aí, o ensino fundamental, ele traz isso para nós, que os nossos conhecimentos, eles precisam, né, está voltado tanto para a questão educacional quanto social. Daí, né, desenvolvimento da pessoa para a vida em sociedade. Entendido? Sim. Sim. Ok, então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá, gente? Então, como eu falei, tudo isso aqui está relacionado ao ensino fundamental, tá? Um outro que está aqui, que o ensino fundamental, tá? Ele é dever do Estado e da família, tá? Aonde é que aparece esse item aí? Que o ensino fundamental, ele é dever do Estado e da família. Aonde é que está presente isso? É na LDB ou na Constituição Federal? Na LDB. Eu acho que nos dois. Na LDB? Nos dois? Não, eu acho que sim, nos dois. Está previsto na Constituição, no ECA, na LDB e na Constituição. Então vocês erraram essa questão aí. Tá, olhem só. Quando ele diz que o ensino fundamental é dever do Estado e da família, isso daqui está presente lá na Constituição de 88, tá? Porque a Constituição, ela diz que primeiro é dever do Estado,
depois é da família. A LDB, ela diz o seguinte, que primeiro o dever é da família, depois que é do Estado. Entenderam a diferença? A ordem não altera os produtos. Olha que altera. Altera, tá? Porque se ele colocar lá, de acordo, né, com as diretrizes curriculares, o ensino fundamental é dever da família e do Estado, aí não. Por quê? As diretrizes, de acordo com a resolução 7, ela diz que primeiro é do Estado, depois que é da família. Apenas na LDB que diz que o primeiro dever é da família, depois do Estado. Lembram quando eu falei para vocês que a primeira educação é da família? Vocês lembram? Sim. E aí, aonde é que a gente vai se apoiar? Lá na LDB. Na LDB, porque é a LDB que diz que primeira educação é da família, depois que vem o Estado. Tá bom? Então, aqui eu quero que vocês fiquem atentos com relação a isso, tá? Que a resolução 7, tá, de 2010, que leva em consideração as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, ele diz que o primeiro dever é do Estado e depois da família, tá bom? E aí vocês podem acompanhar isso aí lá no artigo 3º, tá bom? No artigo 3º, ele trata de todos esses itens aqui que a gente está colocando, tá bom? Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar indo buscar lá. Entendido, gente? Sim. Acharam lá para quem está acompanhando aí? Já. Sim. O artigo 3. Isso, legal. Tá bom? Então, a gente só precisa ter cuidado com esses detalhes aí, tá bom? Que se for de acordo com a LDB, primeiro vem a família. Mas se for de acordo com a Constituição e com a Resolução 7, primeiro o dever é do Estado. Então, vamos adiante. Então, vejam só. Aqui também nós temos como ponto-chave do ensino fundamental a garantia, tá, dos direitos sociais e direitos humanos, tá? Então, quando a gente estudou também lá a LDB, nós vimos que o ensino fundamental, ele prima pelos direitos sociais, né? Quais são esses direitos sociais? São todos aqueles que a gente falou anteriormente, né? Que nós, enquanto seres humanos, nós temos direito à educação, a lazer, esporte, saúde, alimentação, tá? Nós temos direito a uma educação de qualidade, né? Nós temos direito ao transporte escolar, alimentação escolar. Então, tudo isso aí faz parte do ensino fundamental. Então, esses direitos sociais e direitos humanos, eles precisam ser garantidos, mesmo que de forma mínima, né? Como a lei coloca lá, que esses direitos, eles são mínimos. Você tem direito a outras coisas, mas primeiro precisa ser garantido esses direitos mínimos aí, esses direitos básicos de todo cidadão. Um outro ponto aqui, tá, importante, é que o currículo do ensino fundamental, ele precisa levar em consideração a promoção de aprendizagens significativas, tá? Que a gente também já falou sobre isso aqui. Então, agora, né, de acordo com a BNCC, a gente está vendo que todo o currículo, né, ele parte da aprendizagem significativa. E o que é essa aprendizagem significativa? É você levar em consideração, né, primeiro,
os conhecimentos prévios dos alunos, tá? É levar em consideração as vivências dos alunos, levar em consideração os seus saberes, tá? As tuas práticas sociais, tá? Então, tudo isso aí é levado em consideração no momento dessa aprendizagem significativa. Por quê? O conhecimento agora ele precisa partir do aluno, daquilo que ele sabe, tá? E aí depois o professor ele entra como mediador para ele poder mediar esse processo, né? Levando em consideração aquilo que o aluno sabe e aquilo que ele vai precisar saber, né? E aí, quando a gente fala de aprendizagem significativa, quando a gente fala, né, dessa relação do que o aluno sabe e o que ele precisa saber, a gente lembra, né, de quem? De Vygotsky, né? Que ele trabalha aí essa zona de desenvolvimento, né, da criança, que é aquilo que ela precisa saber, aquilo, aliás, que ela sabe e aquilo que ela precisa saber. Entendido, gente, até aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Deu para entender direitinho? Sim. Ok, então. Então, vamos lá. O próximo ponto, garantir diferentes capacidades e interesses, tá? Então, vejam só. No ensino fundamental, né, eu falei para vocês que, além da gente, né, garantir os conhecimentos básicos para os alunos, a gente precisa levar em consideração as diferentes capacidades e interesses, né? Olha, meu Deus, interesse aqui com 2 R's, tá? Depois eu ajeito, tá bom? Vem aqui, erro de digitação. Então, vejam só. A gente já sabe que cada aluno, né, ele tem um nível de conhecimento, ele apresenta um nível de aprendizagem. Vamos supor, mesmo que todos os alunos estejam no primeiro ano, né, a gente tem uma turma aí de 30 alunos, só que quando a gente recebe esses alunos, o que é que a gente percebe? Alguns sabem ler, já conseguem ler, alguns ainda estão no processo inicial, outros ainda não adquiriram, né, o processo de alfabetização. Então, percebam aí que a gente tem uma variedade de níveis, né, de aprendizagem. E aí, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com esses alunos, a gente vai precisar garantir essas diferenças, tá? Essas capacidades de que um já sabe e daqueles que ainda não sabem, tá bom? E aí, a partir dessas capacidades, a gente vai trabalhar a questão dos interesses, né? Porque, por exemplo, porque tem aluno que ele não tem interesse de estudar, de fazer as atividades, e aí a gente vai perceber que é porque muitas vezes, por exemplo, por ele apresentar um nível abaixo lá da idade dele, né? Abaixo daquilo que ele deveria saber, ele não tem esse estímulo, esse interesse, né? Se a gente chamar ele, vamos supor, para ele ler, ele vai dizer que ele não quer ler. Mas por que ele não quer ler? Porque muitas vezes ele não sabe, ele não consegue, e aí ele não tem interesse, né, em realizar aquela atividade ou aquela leitura, tá bom? Então, aí a gente vai precisar criar mecanismo, né, métodos e técnicas para também garantir esse ensino a esse aluno aí de acordo com o nível dele, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai montar a nossa aula, a gente precisa levar em consideração desde aquele aluno que sabe até aquele aluno que ainda não consegue,
tá? Para a gente poder atingir aí todos eles. E aí vem aquilo que a BNCC coloca, né? A equidade do ensino, igualdade de direitos, né? O que é essa palavra equidade, né? Essa palavra equidade agora ela virou moda, né? E aí, quando a gente trata da questão da equidade, é garantir, né, esse ensino de qualidade a todos, daquele que sabe, aquele que não sabe, aquele que consegue e aquele que ainda não consegue. Então, aquele que consegue, tá ok, ele já está no nível. E aí, aquele que não consegue, né, que está aqui embaixo, eu vou ter que criar mecanismo para que ele chegue aqui nesse mesmo nível, né, que é a questão da equidade, que ele tenha o mesmo direito, né, que ele esteja na mesma condição de aprender, junto com este aqui, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, essa equidade do ensino, que todos consigam estar no mesmo nível de aprendizagem. E a igualdade de direitos vem só reforçar, né, que todos têm direito, né, independente de ser branco, negro, de saber ler, escrever, né, de condições sociais, religiosas, tá, políticas. O próximo aqui, tá, é garantir o acesso, permanência, sucesso e a redução da evasão, reprovação e distorção adiante, tá? Então, isso daqui eu falei também na aula anterior, né? Que as diretrizes curriculares da educação básica, ela trata sobre isso aqui. No ensino fundamental, a gente precisa primeiro garantir o acesso do aluno à escola. Então, se eu permito a matrícula dele em qualquer escola, né, da rede pública, eu já estou garantindo o acesso dele. A permanência, o que é a permanência? É que ele consiga concluir o ano letivo dele, do início ao final do ano, né? Então, que ele consiga aí ter essa permanência, tá? Sucesso dele é que ele consiga, né, percorrer todo esse caminho do início ao final do ano, chegando lá no final do ano e tenha a sua aprovação. Então, isso daí significa sucesso, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o aluno, ele tem esse acesso, ele permanece durante o ano todinho, o letivo, mas quando chega lá no final do ano, ele é reprovado. E aí, então, ele não consegue ter o sucesso, né, na sua série, no seu ano letivo. E aí, um outro ponto importante é a redução da evasão, tá? Por quê? Como muitos alunos, às vezes, eles não têm esse sucesso, o que é que acontece? Quando chega na metade do ano, né, ou até mesmo quando está para finalizar lá o ano, se ele perceber que ele não vai passar de ano, o que é que acontece muitas vezes? Ele prefere desistir, ele prefere parar de estudar, porque ele diz assim, eu sei que eu não vou estudar, então eu vou parar, eu vou desistir. Não é isso que acontece? Hein? Sim. A gente muitas vezes ouve, né, os alunos falarem isso. Eu não venho mais para a escola. Eu não vou mais estudar, eu não vou fazer mais nada porque eu sei que eu não vou passar, tá? E aí começa a questão da evasão, porque vejam o seguinte, reprovação é uma coisa e evasão é outra, tá? A reprovação é quando você estuda o ano todo e chega lá no final é reprovado, e a evasão é quando você desiste, né, de estudar por algum motivo ou por alguma razão, tá? Aí aqui tem a questão da reprovação, né, que eu já falei, quando o aluno ele não alcança, né, a média necessária ou ele não atende todos os requisitos, né, do seu nível de ensino,
tá? Ou da sua etapa. E a distorção idade-ano, tá? O que é a distorção idade-ano? É quando o aluno, né, a idade dele é maior do que a série, ou seja, o ano que ele está cursando, né? Então, quando a gente estudou na aula passada, nós vimos que o ensino fundamental, ele começa aos 6 anos. Lembram? Lá no primeiro ano. Só que o que acontece? Tem alunos que, por algum motivo, né, alguma razão, eles ingressam no ensino fundamental apenas com 7 ou 8 anos. Então, automaticamente, esse aluno ele já está com distorção idade-ano. Porque se ele entra na escola apenas com 8 anos, né, ele já perdeu, de certa forma, 2 anos. Então, ele já está em distorção com 2 anos, né, porque ele deveria ter começado com 6 anos. E aí entra a questão da distorção. Um outro ponto também, vamos supor, o aluno ele entrou com 6 anos no ensino fundamental, legal. Aí ele fez 6 anos o primeiro ano, 7 anos o segundo ano, 8 anos o terceiro ano. Mas quando chegou lá no terceiro ano, ele ficou reprovado, porque ele ainda não tinha conseguido adquirir, né, habilidades e competências referente à alfabetização e letramento. Aí ele ficou reprovado. Aí ele cursou novamente o terceiro ano e também não conseguiu, ele conseguiu o processo de alfabetização, mas ele ainda não conseguiu o nível para que ele possa ir para um quarto ano. Aí ele vai ficar reprovado de novo. E aí esse aluno, automaticamente também, ele já entra em distorção idade-ano, tá? Então, existem essas duas possibilidades aí da distorção. Entendido, gente? Sim. Professora, Diga. tem gente solicitando a entrada na aula. Tem que liberar a entrada aí. Pior que eu não sei fazer isso. Deixa eu fazer aparecer, então. É porque é só o Fábio. Ele não me falou, é só ele que adiciona. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, tá bom? Aí, para ele adicionar. Eu não sei se ele está em aula. Mas Já vamos... enviaram lá no grupo, ele ainda não respondeu? Pois é, eu acho que ele deve estar em aula. Eram muitas pessoas? Era só um ou dois? Só uma. É. A Mai. A Mai. Deixa eu tentar aqui mandar para Mariana. Esse detalhe ele não me ensinou. Até porque ele que é o anfitrião. Tá, então eu mandei para Mariana, vamos ver se ela consegue falar com ele, tá? Então vamos lá. Então, gente, entendido até aqui essa questão do ensino fundamental? Sim. Sim. Já colocou ok lá, tá? Já vai adicionar aí. Lembrando que vocês podem dizer, professora, mas tudo isso que a senhora está falando, que a senhora falou na aula passada. Sim, algumas coisas, né, que estão aqui no ensino fundamental, elas servem para a educação básica, tá? É por isso que tem algumas coisas aqui que se repetem. Porém, tem algumas coisas específicas do ensino fundamental, tá bom? E aí isso a gente tem que se ater. Então, agora nós vamos para os princípios do ensino fundamental de 9 anos, tá?
Então, vejam só, na aula passada, nós vimos que, tá, existe os princípios da educação básica, tá? E aí, agora, nós temos os princípios do ensino fundamental. Então, o primeiro princípio, tá, do ensino fundamental, ele diz respeito ao princípio ético, tá? Nós temos 3 princípios no ensino fundamental de 9 anos, de acordo com a resolução 7. O primeiro princípio é o ético. Então, esse princípio ético, ele diz respeito à dignidade da pessoa humana, justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito e eliminação de preconceitos, tá? Então, lembrem-se que, de acordo com a resolução 7, a finalidade do ensino fundamental ela é voltada para a formação cidadã. E quando a gente fala de formação cidadã, nós estamos falando da dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de justiça, né, de solidariedade, de liberdade, autonomia, respeito e eliminação de preconceitos, tá? Então, vejam que uma coisa, né, ela está relacionada à outra. Então, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, ele não tem princípio ético. Por que ele não tem princípio ético, né? Porque, às vezes, ele não respeita o seu próximo, né? Ele fere a liberdade do outro, ele não é solidário com o outro, né? Ele cria, né, a questão de ser uma pessoa preconceituosa. Então, ele não tem princípios éticos, tá? O outro aqui é o princípio político, tá? Então, eu já expliquei aqui essa questão do político para vocês. Todas as vezes que vocês ouvirem aspecto político, princípio político, né? Visão política, não está relacionada à questão partidária, né? Política, de politicagem. Esse político, ele está voltado à questão dos direitos e deveres dos cidadãos, tá bom? Ele está voltado à questão do respeito ao bem comum, ao regime democrático, né? O que é esse regime democrático? É onde todos têm direito de participar, de opinar, né? Respeito de colocar o seu ponto de vista, tá? Respeito de ser ouvido. Então, é nesse sentido aí, tá, gente? Essa questão político, desse princípio político aí, voltada à questão dos direitos e deveres dos cidadãos. E o último princípio, tá, é com relação ao princípio estético, tá? Isso daqui, gente, eu quero que vocês tenham bem cuidado, porque já apareceu, tá? Em algumas provas que eu estava analisando, aí umas questões para a gente analisar posteriormente, tá? Então, isso daqui já foi questão de prova em concurso, tá? Quais são os princípios do ensino fundamental, né, de 9 anos? E aí, quando foi citado lá princípios éticos, políticos e estéticos, teve gente que a maioria errou a questão, tá? Porque achava que esse princípio estético ele não estava voltado à questão do ensino fundamental, tá? Então, prestem bem atenção, esse aspecto estético aqui, ele diz respeito à valorização das diferentes manifestações, né? Identidade, pluralismo, forma de expressão.
Então, eu já falei isso aqui para vocês anteriormente. Lembram quando eu falei que no currículo a gente tem que valorizar diferentes manifestações, né? Eu falei para vocês também que a gente precisa valorizar as identidades culturais, né? Tanto é que as próprias diretrizes, elas falam da questão do respeito e do reconhecimento, né, da educação indígena, da educação quilombola, da educação do campo. Então, tudo isso aqui, né, dessas identidades culturais, faz parte do princípio estético, tá? Pluralismo, né? Porque a gente precisa considerar, a gente precisa respeitar esse pluralismo de ideias que existe nessas diferentes culturas, nessas diferentes manifestações, né? E as formas de expressão também. Por exemplo, os índios, né, eles têm uma forma de se expressar, eles têm uma forma de se comunicar, né, que muitas vezes tem pessoas que discriminam eles. Ah, eles não sabem nem falar, eles falam tudo errado, não. Na verdade, é porque essa forma de expressão deles falarem, né, está de acordo com a cultura deles, né, com a identidade deles. E aí a gente precisa o quê? Respeitar e preservar essa cultura, né? Porque se a gente disser para o índio, olha, essa forma que você fala está errado, é cabocado, você tem que falar direito. Não, a gente está desrespeitando essa identidade, essa linguagem materna dele, tá? E isso daí o currículo ele vai de encontro, porque ele diz que a gente precisa respeitar e trabalhar essa linguagem materna aí. Entendido, gente? Alguma dúvida ou alguma pergunta com relação a esses princípios do ensino fundamental? Não. Não? Tudo ok, então? Então, esses princípios aqui, vocês vão achar lá na lei, no artigo 6, tá? Então, vocês podem acompanhar lá no artigo 6. Esses princípios éticos, políticos e estéticos. Acharam? Sim. Ok, então. Vamos dar continuidade aqui. Então, isso aqui para nós não é novidade, tá? Já falei na LDB, falei na resolução 3, falei na resolução 4 e vou falar novamente na resolução 7, tá? Que o ensino fundamental, ele tem duração de 9 anos, tá? E ele inicia aos 6 anos e vai até os 14 anos. Então, vejam que isso aí é questão de concurso. Por que, professora, é questão de concurso? Porque em todas as leis, em todas as resoluções, isso está bem claro, tá? E eles fazem questão de reforçar. O ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos, e ele inicia dos 6 aos 14 anos. Segundo ponto, que a matrícula no ensino fundamental, ela é obrigatória, tá? Então, todos os alunos, a partir dos 6 anos, os pais são obrigados a matricular eles no ensino fundamental, tá? Aí você pode dizer assim, professora, mas lá na educação infantil não é obrigatório a matrícula? Sim, é obrigatório. A partir de que anos? Hein? 4. A partir de 4 anos. Porém, a resolução 7, ela está falando de ensino fundamental,
tá? Então, é por isso que a gente fala que essa matrícula obrigatória, ela é a partir dos 6 anos. O outro ponto, né, importante é aqui, né, que eu já trabalhei isso com vocês também, lá nas outras resoluções e nas outras leis, né, que diz o seguinte, que o ensino fundamental, né, ele apresenta, né, um calendário letivo de 200 dias, tá? Então, nosso calendário escolar do ensino fundamental, ele trabalha com 200 dias letivos, isso é mínimo, tá, gente? E esses 200 dias letivos, eles correspondem a 800 horas, tá? E aí, isso que está aqui entre parênteses, efetivo trabalho escolar, tá? Isso aqui é muito importante. Tanto é que na prova de Tailândia, tá? Isso aqui foi uma questão lá de uma prova, né? Que ele falava a respeito da educação infantil. A questão era da educação infantil, mas ele trazia esse item aqui. Porque lá na educação infantil é 200 dias de trabalho educacional, tá? O ensino fundamental é 200 dias de efetivo trabalho escolar, tá? Guardem bem essa palavrinha aqui, trabalho escolar. Entendido? Sim ou não? Sim. Alguém que está aí fez essa prova de Tailândia? Hein? Isso. Lembram Sim. dessa questão aí? Lembro. Estou lembrada. Não? Pois é, e teve muita gente que errou por causa dessa palavrinha aqui, tá? Que trabalho escolar diz respeito ao ensino fundamental. Aí, lá na LDB, nós estudamos que quando chega lá no ensino superior, ele muda, ele diz que é de trabalho acadêmico, tá? 200 dias de trabalho acadêmico. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Vamos se atentar somente ao ensino fundamental. Então, vamos lá. Isso aqui também vocês já estão carecas de saber, né? Eu já estou até enjoada de falar sobre isso aqui, tá? No currículo, tá? O currículo, tanto da educação básica quanto do ensino fundamental, ele tem duas bases, né? Que é a base comum e a base diversificada. Professora, onde é que está isso? Lá no artigo 9º, tá? Então, para quem está acompanhando aí a nossa apresentação, é só ir lá no artigo 9º, tá? Essa parte aqui de cima está no artigo 8º, e essa parte do currículo está no artigo 9º, tá bom? Acharam? Sim. Ok, então, vamos lá. Então, como eu falei nas aulas anteriores, né? A base comum é aquela que é obrigatória, tá? Ela já vem definida. Aonde? Na LDB, nas DCNs, tá? Então, ela é obrigatória. Ela já vem definida. Que escolas precisam trabalhar. Oi? Ai, desculpe. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Não. Então, vamos lá. Então, né, como eu estava falando, essa base comum é aquela que ela é a mais importante,
ela é obrigatória, ela já vem definida, tá? Uma outra coisa importante é que a base comum, apesar dela ser mais importante, dela ser obrigatória, porém, ela precisa da base diversificada, né, para ela poder sobreviver. Então, apesar dela ser mais importante, mas ela não consegue trabalhar o currículo sozinha. Ela precisa da parte diversificada, tá? Então, essa base diversificada aqui, qual é a função dela? É complementar a base comum, tá? É essa o objetivo dela. Então, a base diversificada, ela vem para complementar a base comum, tá? Ela já vem definida? Não. Ela não vem definida pela LDB, pelas DCNs. Quem é que define essa base diversificada? É o próprio município ou o próprio estado, tá? Ele que vai definir quais são as disciplinas que vai fazer parte dessa base diversificada. Por exemplo, a base comum. Quem é que faz parte da base comum? São aquelas disciplinas obrigatórias que eu falei, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte, educação física e ensino religioso. Esses componentes curriculares, eles já são obrigatórios, então eles fazem parte da base comum. E a base diversificada, como eu falei, já que é o próprio município ou estado que escolhe, que define, então é ele que vai dizer, pode ser uma disciplina, ou seja, um componente curricular, ou 2, ou até 3. Isso daí depende de cada escola, tá? Aliás, de cada município ou estado, tá bom? Que eles que vão definir. Por exemplo, como eu falei aqui para vocês, um exemplo, no nosso município de Abaetetuba, né? No ensino fundamental, quem é que faz parte dessa base diversificada? O componente curricular AVC, né? Vocês já ouviram falar no AVC, aspecto da vida cidadã? Sim. Então, essa é uma disciplina, ou seja, é um componente curricular que ele faz parte da base diversificada. Por exemplo, no ensino fundamental maior, né, nós temos a disciplina Estudos Amazônicos, tá? O Estudos Amazônicos, ele faz parte dessa base diversificada, tá? Porque é uma disciplina que ela trata especificamente da nossa região amazônica, né? Então, a Amazônia só interessa para nós, né? Não interessa para outros, como a gente pode dizer, para outros, né, estados, outros países. Então, é por isso que ela é específica aqui da nossa região, tá bom? E aí, um outro detalhe importante, que quando a gente trabalha esse currículo aqui, tanto na base comum quanto na base diversificada, a gente precisa levar em consideração as vivências dos alunos, né, que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar novamente, porque é importante. Isso aqui é questão de prova, tá bom, gente? Então, a gente precisa considerar vivência dos alunos, os seus saberes, tá? Os seus conhecimentos, né? Prévio, seu conhecimento da sua realidade social, tá? A gente precisa levar em consideração as suas experiências, né? Por exemplo, principalmente quando a gente trabalha a EJA, né, no ensino fundamental, a gente vê que os nossos alunos da EJA, eles têm muitas experiências de vida. Muitas vezes eles não sabem ler e escrever, mas as experiências que eles têm de vida, de mundo, é um conhecimento maior, né, do que muitas vezes aquele conhecimento formal que a gente trata ali na escola, tá? A gente precisa também levar em consideração a questão da cultura, tá? Do convívio, entre outras questões. Tudo certo, gente?
Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Podemos continuar? Sim, pode continuar. Sim. Ok, então, vamos lá. Então, vejam só. Dentro do currículo, tá? Dentro do currículo do ensino fundamental, existem as áreas de conhecimento, tá? Então, isso aqui é importante porque também eu já vi em prova, tá, gente? Então, existe 4 áreas, tá? Que são essas aqui. Então, volta a falar, dentro do currículo do ensino fundamental, tá? Existem essas áreas do conhecimento, que é linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, tá? Dentro da área de linguagem, quando eu trabalhei a LDB com vocês, eu falei, né? Quem é que faz parte aqui da área de linguagens? Quem é que lembra aí pra gente? Vamos tentar relembrar aí, quem assistiu às aulas. Quem é que se arrisca? Vamos lá? Português, artes, língua portuguesa, arte, educação Isso. física. Que mais? Só português e arte? Ensino religioso também. Ensino Educação religioso, física. educação física. Ensino Muito bem. religioso. Isso, tá? Então, dentro dessa área de conhecimento de linguagens, tem vários componentes curriculares que faz parte, que é a língua portuguesa, arte, educação física, ensino religioso e a língua estrangeira, tá? Quem é que faz parte aqui da área da matemática? Hein? Matemática. Só a matemática. Matemática. Só a matemática, tá? Aqui, dentro da área das ciências da natureza, quem é que faz parte? CFB. CFB, né, que a gente pode também chamar de ciências. Quem mais? Biológico. Hein? Entra química e física nisso? Sim, né? Entra sim, tá? Se for trabalhado, né, dentro lá do ensino fundamental maior, tá? Por quê? Às vezes não tem a disciplina de física, mas se vocês forem observar, muitos assuntos da física, ela é trabalhado dentro da disciplina de ciências, tá? Ciências humanas, quem é que faz parte aí? Geografia, história. História História, e geografia. geografia, tá? Então, muito bem, que bom que vocês relembraram, tá? Então, aqui está todos esses componentes que a gente falou, tá bom? Então, vejam só, esses são os nossos componentes curriculares que estão dentro das áreas de conhecimento, tá? Então, lá na LDB, não aparece esse esquema aqui. Em nenhum momento a gente vai ouvir a LDB falar de língua portuguesa, língua estrangeira, né, arte, enquanto componente, porque ela deixa isso aqui implícito dentro lá daquelas áreas de conhecimento. Só aparece as áreas de conhecimento, tá, gente? Então, tudo isso aí, né, ainda faz parte desse artigo aí, o artigo 9º, que trata do currículo, tá? E vocês vão acompanhando. Ele fala aí no 10º, no 11, no 12, tá bom? Professora, e as outras disciplinas? Porque esses componentes curriculares aqui, eles fazem parte da base Comum. comum,
tá? E aí, a base diversificada, como eu falei, não vem definida. É o próprio município ou estado que define, tá? Por isso que não aparece aqui. E aí, né, vem aquilo que eu falei para vocês, que o currículo, tá? Ele precisa levar em consideração as vivências dos alunos, saberes, o conhecimento, a cultura, história de vida, a língua materna, que foi aquilo que eu dei o exemplo para vocês, tá? O PPP. Por que, professor, o PPP? Por quê? A gente vai montar o currículo a partir das diretrizes da proposta pedagógica da escola. Foi aquilo que eu falei para vocês. Cada escola, ela tem o seu PPP. E aí, é o PPP que vai direcionar. Por exemplo, tem escola que trabalha esses componentes curriculares a partir de projetos, né? Ela cria os projetos e aí, a partir dos projetos, ela trabalha os componentes curriculares. Tem escola que, dentro da sua proposta pedagógica, ou seja, dentro do seu PPP, ela trabalha o currículo a partir da sequência didática, tá? E aí, então, eu, enquanto professor, né, eu vou ter que construir o meu plano de aula, o meu plano, né, de curso a partir da sequência didática, porque é uma diretriz do PPP da escola. Tem escola que trabalha o currículo, né, os componentes a partir de eixos estruturantes. E aí, então, né, dependendo da escola que eu trabalhe, tá, eu vou precisar levar em consideração o PPP para eu poder desenvolver aqui o componente curricular que eu vou trabalhar, tá bom? Se for no fundamental maior. Porque se for no menor, né, é um professor para todas as disciplinas, né? Ou agora é um professor para 3, 4 disciplinas, tá bom? Entendido, gente, até aqui? Sim. 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 Ok. Então, além do PPP, a gente tem a questão da gestão democrática, tá? Que eu já trabalhei isso aqui para vocês. O que é a gestão democrática? É você dar a oportunidade, né, ou ter a oportunidade de opinar, de participar, de propor, de ser um cidadão crítico, né, construtivo, e aí, a partir disso, você vai estar desenvolvendo o exercício da cidadania, tá bom? E, por fim, entra aqui a questão da função social da escola, tá? Então, como eu falei anteriormente para vocês, a escola, ela tem uma função social, que não é apenas de ensinar o aluno a ler, escrever e calcular, né? A gente já viu que vai muito além disso. Além dela ensinar o aluno a ler, escrever e calcular, ela precisa levar em consideração todos esses aspectos que eu citei anteriormente, ela precisa trabalhar os temas transversais, ela precisa trabalhar questões, né, atuais da sociedade. Por exemplo, hoje, né, o nosso Brasil, nós estamos vivendo várias crises, né? A gente está vivendo crise na economia, a gente está vivendo uma crise na saúde, de certa forma, uma crise na educação. Então, tudo isso daí são questões sociais que diretamente interferem, né, no processo de ensino-aprendizagem da escola. E aí, isso daí é uma função da escola estar trabalhando essas questões posteriormente, né, quando tudo voltar ao normal. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando de ensino fundamental, né? E aí, dentro do ensino fundamental, a gente tem aqui a questão do sistema de ensino, né? Que ele deve assegurar, tá? Então, primeira coisa que o sistema de ensino, do ensino fundamental, ele precisa considerar, precisa assegurar, é a adequação, tá?
do ensino, tá bom? O que é essa adequação, né, das condições de trabalho? Por exemplo, nós professores, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ter condições de trabalho. A gente tem que ter uma sala de aula, né, no mínimo digna, que tenha cadeira para os alunos, né, que a ventilação, né, seja apropriada, que as condições de iluminação sejam. Porém, né, entretanto, todavia, nós sabemos que muitas vezes essas condições de trabalho, elas não estão de acordo, né, com a realidade. Porém, o que acontece? Independente de ter ventilador funcionando, de ter lâmpada na sala de aula, a gente vai precisar trabalhar. A gente vai precisar propor, né, esse ensino para o nosso aluno. E aí, esse ensino, ele tem que ser, no mínimo, um ensino de qualidade. Tá? Porque muitas vezes, né, o professor ele não pode dizer assim, eu não vou ensinar vocês porque eu não vou dar aula porque hoje a sala está quente, né? Porque o ventilador não está funcionando. Ele pode até dizer que não vai fazer isso, mas de repente ele pode sofrer penalidades, sanções, né? Porque de repente o coordenador, o diretor vai dizer assim, olha, professor, mas eu não posso fazer nada, né? Eu não tenho como fazer nada, porque eu já solicitei para a secretaria, já fiz ofício, já encaminhei, até então a gente está aguardando, né, os encaminhamentos. E aí, então, já que a gente precisa garantir, né, os 200 dias letivos para o aluno, muitas vezes nós, enquanto professores, né, a gente expõe a essa situação de trabalhar em situações precárias. O outro ponto, né, um ambiente propício para a aprendizagem, né, que é justamente isso que eu falei para vocês. Muitas vezes a gente está ali dando aula, a gente está ensinando no calor e a gente está observando que por conta da situação o aluno ele não consegue aprender, porque ele não sabe se ele escuta o professor dar aula ou se ele está lá com o papel dele, né, se abanando, se ele está fazendo assim com a camisa, a gente se encontra nessa situação, né? Então, será que esse é um ambiente propício para a aprendizagem? Muitas vezes a gente sabe que não, né? Mas aí, infelizmente, a gente precisa, né, mesmo assim, estar lá dando a nossa aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar aqui. Compromisso individual e coletivo, tá? Então, para a gente trabalhar no ensino fundamental ou em qualquer etapa, né, da educação, a gente precisa primar, tá, por esse compromisso aqui individual e coletivo. Por exemplo, eu, enquanto professor, eu não posso querer trabalhar sozinha, né? Porque, vamos supor, na escola que eu trabalho, nós somos 3 professores de língua portuguesa, 2 de matemática, e aí eu preciso trabalhar de forma coletiva, planejar coletivamente, construir as atividades coletivamente, né? Tentar desenvolver coletivamente, para que não haja, né, uma disparidade entre os professores, entre os conteúdos, né, para que eles não sejam trabalhados de forma que a gente fala fragmentada, tá? Então, é por isso que é bom esse compromisso individual e coletivo, né? Porque a gente sabe que, apesar de muitas vezes a gente planejar junto, mas a gente sabe que quando chegar lá na sala de aula, nós vamos estar sozinhos, né? Mas a gente vai estar sozinho desenvolvendo uma atividade que foi planejada coletivamente, tá bom? E aí, claro que a gente sabe que cada um tem uma forma de trabalhar,
cada um tem uma metodologia, né? Cada um tem uma prática pedagógica, e isso daí não vai ser desmerecido, tá bom? Mas desde que tudo ele seja planejado, né, de forma coletiva, que é isso que o PPP ele preconiza lá. Utilização de recursos tecnológicos, né? Isso aqui, ultimamente, né, há uns 5, 10 anos atrás, isso aqui era um grande dilema para nós professores, né? Porque nós fomos acostumados a trabalhar somente no quadro, né? Naquela época, 5, 10, 15 anos atrás, que a gente falava era o giz, né, e o quadro. Depois passou, né, a lousa, né, que ficou mais atual, e a caneta, né? E aí, o professor ia lá, escrevia, em nenhum momento, né, ele tinha essa preocupação de usar os recursos tecnológicos, muitas vezes porque ele não sabia, muitas vezes porque a escola não tinha recursos para todos, né? Outras vezes tinha, mas era em precárias condições. Outras vezes o professor, ele preferia chegar na sua sala de aula e passar no quadro, porque até ele buscar o recurso, até ele ligar, até ele iniciar a aula, já tinha ido meia hora da aula dele. E aí, muitas vezes, ele preferia, né, não fazer a utilização desses recursos tecnológicos. E aí, hoje, né, de acordo com as exigências educacionais, isso daqui é um item, é uma ferramenta que precisa fazer parte da prática pedagógica do professor, né? Claro que não diariamente, mas que ele possa utilizar esses recursos, né, como também uma ferramenta para o desenvolvimento das suas aulas. O outro ponto aqui também, tá, que a gente já falou, que é a questão da aprendizagem significativa, tá? Então, o sistema de ensino, né, do ensino fundamental, ele prevalece muito essa questão da aprendizagem significativa, que é levar em consideração aquilo que o aluno sabe, né, as suas vivências, as suas experiências, enfim. Tudo isso que a gente já comentou aqui. O outro ponto importante para assegurar o ensino fundamental é a parceria com a família, né? Isso daqui eu tratei com vocês na aula anterior, né? Que a educação básica, por si só, ela trata isso daqui. E aí, quando a gente trabalha na educação infantil, a gente vê que a presença da família na escola ela é muito próxima, né? Por quê? Como eles são ainda bebês, ainda são criança, os pais todos os dias vão deixar e buscar a criança na escola, né? E aí eles vão até a sala de aula entregar os filhos perguntam como tá, se está indo bem, né? Então, isso daqui na educação infantil é muito presente. Porém, quando chega no ensino fundamental, a gente vê que há uma quebra, né, nessa relação, nessa parceria, porque muitas vezes a criança ela já passa a vir sozinha para a escola. Outras vezes os pais vêm e deixam as crianças lá no portão da escola, né? Quando não é um mototáxi, alguém da família, aí fala assim, olha, fulano, quando for na hora da saída eu já vou te esperar aqui fora. E aí a gente muitas vezes nem conhece os pais dos nossos alunos, porque eles deixam, né, de participar ativamente nesse sentido aí. Então, cria-se uma barreira, né, com relação a essa parceria aí, família e escola. E, às vezes, a gente passa o ano todo que a gente não conhece os pais dos nossos alunos, por conta dessas situações. Porém, quando chega lá no final do ano, né, quando acontece uma situação deles terem reprovado, aí sim a gente vai conhecer, né, quem são os pais dos nossos alunos, porque eles se acham no direito de vir cobrar do professor, de vir exigir certas situações. E
o outro ponto aqui, né, a valorização das experiências, né? De quem? Dos próprios alunos, tá? Que entra também dentro dessa questão aqui da aprendizagem significativa, né? Então, a gente precisa valorizar as experiências, né, e as vivências dos nossos alunos, por mais que elas não sejam, né, experiências, como eu posso dizer, relacionadas ao conteúdo, né, a disciplina que está trabalhando, mas com certeza essas experiências, elas servem para algum momento no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E aqui também a gente tem a flexibilidade dos tempos e espaço, né? Isso aqui não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês, tá? Na aula anterior, né? Que a gente tratou que o currículo, ele precisa ser flexível, né? Primeiro ponto, o currículo, ele é flexível. Ele pode ser mudado de acordo com a necessidade ou realidade ao qual a gente trabalha. Segundo, que o currículo, ele precisa levar em consideração o tempo de aprendizagem dos alunos, que foi aquilo que eu falei. Tem aluno que basta a gente ensinar uma vez, ele aprende. Tem aluno que eu preciso ensinar 2, 3 vezes, tá? Tem aluno que hoje ele aprende, amanhã ele já esqueceu. Então, eu preciso, né, levar em consideração esse tempo de aprendizagem. E o que são os espaços? São as nossas próprias escolas, tá bom? Por exemplo, cada escola é uma escola. Tem escola que tem uma boa estrutura, tem escola que não tem escola que ela tem os seus equipamentos tecnológicos, tá? A equipe dela, pedagógica, né, é bem consolidada, diferente de algumas escolas que muitas vezes não tem nem coordenador pedagógico, né, ou não tem nem equipamento para se trabalhar. Então, tudo isso aqui, quando a gente fala da questão do currículo, tá? A gente precisa levar em consideração essa flexibilidade aqui de tempo e espaço. Tudo certo, gente, aqui? Ah, ainda tem um ponto aqui, tá? Dialogar sobre a vida social, econômica e política, tá? De quem? Dos nossos alunos, né? Então, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer a história de vida dele, eu preciso conhecer a questão social, econômica, tá? Dele, porque muitas vezes ele é um aluno muito problemático na escola. E aí eu digo assim, eu não sei por que esse aluno é assim, ele não se comporta, né? Ele não respeita limite, não respeita regra, né? Ele não deixa eu trabalhar. Por quê? Porque está relacionada à questão da vida social desse aluno, né? Então, é quando eu conheço, e aí quando eu vou fazer uma visita, que eu chego lá na casa dele, muitas vezes aí sim, eu me deparo com várias situações, e aí eu vou compreender, né? Por que o aluno, ele é daquela forma, ele não respeita a regra, limite, ele chama palavrões, né? Ele fala palavras inapropriadas à idade dele, ele tem atitudes, né, inapropriadas que não condiz com a faixa etária dele, e aí eu vou entender todo esse processo aí, tá? Então, mais alguma coisa? Alguma dúvida aqui, gente? Não, Não mesmo? Até aqui não. ainda não. Ah, que ótimo, então. Agora, nós vamos falar sobre avaliação, né? Avaliação do ensino fundamental, tá? Algumas coisas que eu vou tratar aqui com vocês também, né? Diz respeito à avaliação da educação básica que eu falei na aula anterior.
Então, vamos lá. O primeiro ponto da avaliação do ensino fundamental é que a avaliação, ela deve estar de acordo com o PPP, ou seja, ela tem que estar claro lá no PPP. Então, qual é o tipo de avaliação, né, no ensino fundamental? Por exemplo, eu trabalho na escola X. Então, quando eu estou lá na escola X, que eu cheguei lá, a diretora vai dizer assim, ou a coordenadora vai dizer assim, olha, professor, a nossa avaliação ela é desenvolvida por meio de prova escrita, por meio de simulado, por meio de trabalho individual e coletivo, por meio de pesquisa. Então, tudo isso tem que estar claro lá no PPP, tá? E tem que ser do nosso conhecimento, porque senão, de repente, quando a gente for construir, né, o nosso plano de aula, a nossa proposta, aí a gente vai colocar lá só prova escrita, o aluno. E aí vai ter um momento que a gente vai ser chamado a atenção, porque a prova escrita, ela é apenas um mecanismo de avaliação. E a escola diz que a gente precisa tratar ou trabalhar vários mecanismos, tá bom? Então, isso daqui também, quando a gente chegar lá na escola, ou quando a gente for construir o nosso plano, né, de trabalho, tem que estar claro lá. A nossa avaliação no ensino fundamental, ela tem que ter um caráter processual, formativo e participativo, tá? Isso aqui de acordo com a resolução 7, tá, gente? Porque lá na LDB, quando nós tratamos a avaliação do ensino fundamental, ela diz que a avaliação do ensino fundamental, ela tem que ser contínua e cumulativa. Lembram? Lembram? Sim. Tá, então lá na LDB, de acordo com a avaliação, ele cita que a avaliação, tá, no ensino fundamental, ela tem que ser contínua e cumulativa. Já de acordo com a resolução 7, ele diz que tem que abranger esses outros critérios aqui, tá? Ela tem que ser diagnóstica, né, que eu já falei para vocês. O que é diagnóstica? Quando você começa o ano letivo, você tem que conhecer sua turma. Então, você vai fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela pode ser oral, ela pode ser escrita, ela pode ser em forma de um teste, né? Ou de uma psicogênese, tá? Então, existem várias formas de eu tratar essa avaliação diagnóstica. Qual é o objetivo? Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer meus alunos, o nível que eles estão, o que é que eles já sabem, o que é que eles ainda não sabem, tá? Para eu poder começar a trabalhar, tá? E aí, contínua, porque ela se vai... olha, aqui tá cumulativa, tá? É tá, gente? Cumulativa. Depois eu ajeito lá. Contínua, tá? Porque ela vai se dar do início ao final do ano letivo, né? Cumulativa, porque o aluno ele vai estudando, né, os conteúdos e ele vai ter que acumular esses conhecimentos. Por exemplo, né? As nossas aulas, elas se dão por meio de um processo contínuo, né, e cumulativo. Por quê? Vocês estão só acumulando conhecimento aí. Para quando chegar no dia da prova, vocês saberem, né, responder as questões. Então, por isso que ela é um processo contínuo e cumulativo. Esse caráter processual, porque tudo isso, ele se dá por meio de um processo, tá? Por exemplo, vocês estão trabalhando aí várias áreas, né? Conhecimento pedagógico, informática, né? Legislação. Então, tudo isso daí se dá por meio de um processo, tá? Esse processo formativo, tá? E participativo, né? Porque, como eu falei, hoje vocês são ouvintes, né? Vocês estão na posição de ouvinte aí. Mas essa posição de ouvinte, né?
dá o direito de vocês estarem participando, de estar opinando, de estar perguntando, de estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, é nesse sentido aqui. A avaliação também, ela precisa, tá, identificar as limitações, dificuldades e potencialidade dos alunos, tá? Então, vejam só, a avaliação, ela não tem caráter, né, de dizer este aluno sabe e este aluno não sabe, este aluno vai passar, este vai ficar reprovado. O objetivo da avaliação não tem esse caráter, tá? Então, para quem já estudou a Jussara Ruffman, né, ela é bem clara. Porém, o que acontece? Muitos professores, eles utilizam, né, desse instrumento de avaliação para reprovar ou aprovar aluno, tá? Mas de acordo com as diretrizes curriculares, tá? O aspecto da avaliação é verificar as limitações dos alunos, a dificuldade e as potencialidades dele, tá? Então, a gente sabe que, apesar das diretrizes, né, da própria LDB colocar isso para a gente sabe que na prática, né, no dia a dia, isso aqui é meio contraditório, porque o que realmente vai ser levado em consideração é a média do aluno, é o aspecto quantitativo e não qualitativo, né? Que aqui é o contrário. Aqui o que deve ser levado em consideração, né, é o aspecto qualitativo e não quantitativo. Porém, na prática, isso aqui acontece ao contrário. Entendido, gente? Deu para compreender aí esse aspecto? Sim? Sim. Sim. Ah, então ótimo. Acho que da próxima vez eu só vou mandar o slide para vocês, eu não vou nem explicar. Não, professora, eu não estou respondendo, eu não estou abrindo áudio porque tem 2 crianças que gritam, aí vai atrapalhar. Ah, é? Tá bom. Não, estou brincando, é porque às vezes o silêncio de vocês me incomoda, né? Mas bora lá. Discutir as estratégias e resultados do rendimento escolar, tá? Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? No momento da avaliação. Então, vejam só. De acordo com as DCNs, né, a gente precisa discutir as estratégias de avaliação. Por exemplo, tem professor que no primeiro dia de aula dele, como diz o homem, ele logo reza o beabá para os alunos, né? Ele diz como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é a metodologia de trabalho dele, né? Como vai ser a avaliação dele, se vai ser prova e simulado, se vai ser trabalho. Então, ele logo apresenta todos esses quesitos para os alunos, né? Tem alguns que não, tem alguns professores que eles não falam nada, né? Só chega no primeiro dia de aula, se apresenta, às vezes pede para os alunos se apresentar e aí depois ele já começa a trabalhar os conteúdos, né? As aulas dele, enfim. Chega lá no dia de fazer a prova, ele vai lá e aplica a prova. E tem outros professores que eles discutem essa estratégia de avaliação. Por exemplo, ele constrói junto com os alunos, né? Ah, como vocês acham que deve ser a nossa prova? Pode ser prova oral, prova escrita, pode ser por meio de trabalho individual, coletivo, pode ser por meio de seminário, né?
por meio de simulado, e aí ele vai discutir e definir essas estratégias aqui junto com os alunos, tá? Ou junto com o corpo docente, assim como os resultados, tá? Esses resultados aqui, também eles precisam ser socializados com os alunos e também com os pais dos alunos, né? Porque muitas vezes, a gente, enquanto professor, nossa preocupação é corrigir a prova e entregar a nota. A gente não se preocupa muitas vezes se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Porque, de repente, ele não conseguiu tirar uma média lá boa, né? Ou então porque, por exemplo, tem professor que quando passa a prova dele, a maioria dos alunos erra a questão X, né? Que fala, vamos supor que falava sobre concordância verbal e nominal. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que me perguntar, mas por que a maioria da turma, né, errou essa questão? Então, eu vou ter que analisar esse resultado. Se a maioria errou, é porque, com certeza, a turma, né, ela não conseguiu aprender aquele conteúdo, aquele assunto. Então, aí eu vou precisar, né, analisar esse resultado dessa questão e, se necessário, eu vou precisar trabalhar novamente esse conteúdo. Utilizar vários instrumentos avaliativos, né? Que foi o que eu já falei para vocês anteriormente. Eu não posso só me ater na prova escrita. Eu preciso me utilizar da prova escrita, de repente da prova oral, de trabalhos em grupos, individual, né? Eu posso fazer correção de trabalho, de caderno, porque tem muito aluno que não copia o conteúdo, então é outro colega que copia para ele, tá? Eu posso me utilizar de seminários, tá? Então, eu preciso e devo utilizar vários instrumentos avaliativos para, no final, somar, né? Que é aquela questão lá, olha, contínuo, cumulativo, tá? O outro aspecto é a prevalência dos aspectos qualitativos, tá? Que foi o que eu falei anteriormente. Na prática, né? Isso aqui não acontece. Porém, era o que deveria acontecer, tá? Então, não esqueçam que se na prova aparecer alguma situação sobre avaliação, o que deve prevalecer são os aspectos qualitativos, né? Que são a questão das potencialidades dos alunos. O outro ponto é garantir o tempo de aprendizagem dos alunos, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente precisa garantir. Por exemplo, tem aluno que nem bem a gente entrega lá a prova para ele, com 5, 10, 15 minutos ele já resolveu. Tem aluno que ele passa a aula toda e às vezes ele não consegue concluir, né, a avaliação dele lá. Então, porque o tempo de aprendizagem dele é diferente. Garantir o período de recuperação, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? Além do aluno ter direito em fazer as avaliações dele, ele tem direito nesse período de recuperação. Por quê? Porque esse período de recuperação é justamente o período que ele precisa para aprender aquilo que ele não aprendeu durante o bimestre ou semestre, né? E aí, por exemplo, a LDB, ela diz que o período de recuperação, ele tem que ser paralelo, tá? E o que significa essa palavra paralelo? Paralelo é quando acontece no mesmo tempo, né? Então, vejam só, eu passei a primeira avaliação para o meu aluno, então, se ele teve dificuldade, automaticamente eu já preciso fazer a recuperação dessa dificuldade dele, para ele logo sanar, né, essa limitação, essa dificuldade que ele teve em determinado conteúdo, tá? Eu não posso deixar para
lá no final do ano, aplicar a recuperação, porque senão não vai adiantar, tá? Então, é por isso que ele fala. Por exemplo, tem escolas, né, tanto no município quanto no estado, que ela trabalha a recuperação paralela, após a avaliação. Ela aplica a primeira avaliação, logo ela faz a recuperação paralela. Porém, tem escola que a recuperação é por semestre, né? Por exemplo, o aluno estuda o primeiro semestre, aí quando chega lá no final de junho, ele faz aquela recuperação, que é a recuperação do primeiro semestre. Aí depois ele vai estudar o segundo semestre, aí quando chegar lá no final do ano, ele vai fazer uma outra recuperação, tá? Então, isso daqui depende muito da dinâmica de cada escola. Porém, volto a frisar, a LDB, ela reforça que essa recuperação, ela tem que ser paralela, né? Ou seja, ela tem que acontecer em consonância com cada avaliação. Faz a avaliação, o aluno apresentou dificuldade, limitação, então a gente vai lá, logo verifica qual foi, né, o conteúdo, o assunto, e aí logo tenta criar uma outra metodologia para que ele consiga aprender aquele determinado assunto. E, por fim, envolver a família nesse processo, tá? Que é aquilo que a gente já sabe. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aqui? Hein? Não. Não. Não? Vai para um outro slide, que ele vai tratar sobre a escola de tempo integral, tá? Então, vejam só. Com a ampliação, né, do ensino fundamental, e a partir de 2010, com as diretrizes curriculares, surgiram, tá, a necessidade da escola de tempo integral, porque antes isso não existia, tá? Aqui, na nossa região. Então, a partir de 2010, com as diretrizes curriculares, todos os municípios e estados, eles foram obrigados a implantar as escolas de tempo integral. Então, a partir desta política aqui, tá, foram-se criados critérios para que essas escolas pudessem, tá, instituições pudessem acontecer. Vocês podem acompanhar lá no artigo 36, tá, gente? Para quem está com o seu material aí, lá no artigo 36, que ele trata sobre a escola de tempo integral. Tá bom? Então, vejam só. O primeiro critério da escola de tempo integral é que essas escolas, elas tinham que ofertar no mínimo 7 horas diárias de aula, tá? O que significa isso? Por exemplo, o aluno, ele entra 7h30, tá? Aí 7h30. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 2h30, tá? Isso aqui é o mínimo de tempo que ele tem que ficar na escola, tá? Porém, o que acontece? A maioria das escolas de tempo integral, elas trabalham com 8 a 10 horas. Por exemplo, quem tem filho em creche, né? Ou quem trabalha em creche. Por exemplo, as crianças, elas entram, né? 7h15, 7h30, aí vai, 7h30. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30. Então, elas têm 9 horas diárias de aula. Algumas têm 10, tá? Pode, professora? Pode, porque a lei diz que o mínimo é 7. Ela não estabelece o máximo, tá? E aí, esse horário de tempo fica a critério dos próprios municípios e estados, tá bom? Essas 7 horas mínimas, elas correspondem a 1.400 horas, tá? Por exemplo, o município, no ensino fundamental normal, a criança, ela estuda 4 horas diárias, né? Essas 4 horas correspondem a 800 horas. Na escola de tempo integral, o mínimo que é 7 corresponde a 1.800 horas.
Professora, a escola ela pode trabalhar 1.600, 1.800? Pode, porque quanto mais horas ela tiver aqui, mais no final ela vai ter aqui, tá? Entendido? Sim? Tá. Então, Sim. Sim. ok. O outro ponto, tá? Que a escola de tempo integral, ele trabalha dentro do ensino fundamental. A questão do educar e cuidar, né? Que a gente já estudou isso daí nas aulas anteriores, tá bom? Então, a gente lembra lá da educação infantil, né? Qual é a diferença? Que a educação infantil acrescenta o brincar, lembra? E aqui não tem o brincar, só tem o cuidar e o educar. O outro ponto importante, tá? É a integração entre a família e escola. Então, vejo que a todo momento ele bate nessa tecla, tá? Que tem que haver essa integração aí entre escola e família, tá? Por exemplo, o aluno que ele estuda em escola de tempo integral. É um aluno que vai passar o dia todo na escola, né? E aí, por exemplo, a família, não é porque o aluno vai passar o dia todo lá na escola que ela também não vai fazer o seu papel, né? Não vai cumprir com o seu dever, como fala a lei, que o dever da educação é do Estado e da família, tá? Então, tem que ter aí essa parceria. Um outro ponto importante para a escola de tempo integral: garantir a qualidade do ensino, a convivência social, diminuição das diferenças e atendimento aos vulneráveis, tá? Então, assim como na escola, né, da rede de ensino público, deve haver a garantia do ensino, na escola de tempo integral também, tá? E aí, aqui um aspecto importante, que é a questão da convivência social. Porque, como eu falei para vocês, a criança, o aluno, ele vai passar praticamente o dia todo na escola, né? Manhã e tarde. Então, essa questão da convivência social, ela deve ser trabalhada muito na escola, porque lá ele vai estar junto com várias crianças, né? De várias faixas etárias. Lá ele tem que aprender a socializar banheiro, comida, né? Espaços para descanso. Ele vai ter que aprender muitas coisas para ele poder conviver, porque se ele for uma criança de difícil convivência, ele não vai conseguir se manter numa escola de tempo integral, ele vai ter muitos problemas, tá? Então, essa questão aí da convivência social, ela é muito importante. Diminuição das diferenças sociais e atendimento aos vulneráveis, tá? Isso aqui também é um ponto muito importante. Por quê? As escolas de tempo integral, elas foram criadas com o objetivo de atender principalmente os alunos que estavam em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, né? Eram crianças que viviam o dia todo na rua. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas crianças, elas são... O conselho tutelar é acionado, né? Que é criança que passa o dia na rua, o dia todo na rua, né? E aí não quer estudar, e aí o conselho tutelar vai lá e direciona essas crianças para a escola. Porque, em vez dela ficar na rua o dia todo, ela vai ficar na escola. E lá na escola, ela não vai só aprender, né? Ensinar a ler e escrever. Ela também vai receber, olha, projeto educativo com acompanhamento pedagógico, que são as disciplinas, tá? Que o aluno ele vai precisar estudar. Esse aluno ele vai receber reforço, tá? Então, por exemplo, de manhã ele estuda os componentes curriculares normais. É como se ele estivesse estudando a série dele. Se for primeiro ano, vamos supor. Quando for à tarde, ele vai receber reforço escolar, ou em língua portuguesa, ou matemática, ou em outras disciplinas que ele necessitar. Ele vai também receber atendimento sobre pesquisa, então lá vai ter o laboratório de informática, né? Se não tem, deveria ter o laboratório de informática para ele pesquisar o trabalho dele,
para ele pesquisar alguns assuntos que ele precisa, tá? Ele vai ter atividade relacionada à arte, tá? Esporte, lazer, como professora, por exemplo, lá ele pode receber aulas de canto e coral, ele pode receber uma atividade de capoeira, ele pode receber uma atividade de dança, de canto. Então, são atividades, né, que fazem parte de arte, tá? Por exemplo, no esporte, ele pode, durante a semana, ele vai receber, por exemplo, ele vai fazer parte de um grupo de alunos que gostam de handebol ou que gostam de voleibol. Então, ele vai ser direcionado para uma atividade que ele tem aptidão, que ele tem habilidade, tá? Esporte e lazer, e no caso aqui, as TICs, tá? O que é as TICs? Tecnologia de Informação e Comunicação, tá? Então, vejam só, esse aluno, tá? Ele vai precisar receber, tá, todos esses atendimentos voltados para essa tecnologia da informação e comunicação, tá? Então, isso aqui, TICs, não sei se vocês já perceberam, mas em muitas provas aparece essa palavrinha aí, né? Que muitas vezes o aluno ele não sabe o significado, tá? Então, TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, que são, na verdade, alguns equipamentos tecnológicos que a escola precisa trabalhar, que os alunos precisam ter acesso. A escola também de tempo integral, ela vai trabalhar a questão do estudo sobre direitos humanos, sobre saúde, meio ambiente, práticas socioeducaculturais, tá? Que nada mais é daqueles temas transversais, tá? Que a gente trabalha no ensino regular. Então, aqui na escola de tempo integral, também o aluno vai ter direito, tá? A esses conhecimentos aqui. Utilização de recursos e equipamentos, tá? Profissionais adequados, tá? Então, como eu falei para vocês, a escola de tempo integral, ela é uma escola diferente da escola regular. Por quê? Na escola regular, o aluno só vai para lá, fica aquelas 4 horas de tempo e vai embora. Diferente da escola de tempo integral. Porque a escola de tempo integral, a escola ela precisa estar bem estruturada, ela precisa ter vários banheiros, banheiros com chuveiro para os alunos tomarem banho, ela precisa ter um espaço para os alunos se vestirem, né, que a gente fala que são os vestuários, ela precisa ter um espaço para os alunos descansarem, né, com colchonete, ou sei lá, com cama, né? Ela precisa estar equipada para produzir as refeições dos alunos, porque são muitos alunos. Imagine só uma escola fazendo almoço, né, para 100, 200 crianças. Como é que a gente vai dar almoço para 20, né, para 100, 200 crianças ao mesmo tempo? Então, isso daí são estratégias que a escola de tempo integral ela tem que ter, né, essa questão da estrutura. Tá. Então, deixa eu ver se está faltando algum slide aqui. Entendido, gente, até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein? Não. Não.